Bom dia, bem-vindos à 53ª edição do Debatologia Online. Antes de começarmos, eu vou dar alguns recadinhos aqui, tá, pessoal? O Debatologia Online é um evento promovido pela ARAC, que é uma instituição sem fins lucrativos com base no voluntariado e dedicada aos estudos da ciência com Conscienciologia, com sede em Domingos Martins, no Espírito Santo, onde possui um campus de pesquisa e educação. Informamos a todos que a gente trabalha com o princípio da descrença. Então, a gente sempre pede que as pessoas não acreditem nos conteúdos aqui disponibilizados e tenham as suas próprias experiências. As informações aqui constadas fazem parte de uma pesquisa, né, de um pesquisador convidado. Se você permanecer aqui, entendemos que autoriza e consente com a coleta e o tratamento e o uso de seus dados pessoais, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Aquele participante que não quiser disponibilizar o direito de uso de sua imagem e voz na gravação, deverá deixar seu microfone e câmeras fechados, fazendo então sua participação somente pelo chat. Para aqueles participantes que consentem serem gravados, poderão abrir o microfone para fazer perguntas, deixando-o desligado enquanto não está falando. Podem abrir a câmera e o microfone quando precisarem falar. Participantes poderão usar o chat para fazer as perguntas. No entanto, solicitamos que essas perguntas sejam feitas de modo sucinto e objetivo. O texto será disponibilizado pelo chat e também no site da Aracê. Disponibilizamos esse texto para leitura prévia, mas os participantes poderão consultá-lo agora durante o transcorrer do debate. A ideia é que todos os participantes contribuam com a pesquisa do autor, tirem dúvidas e ajudem a ampliar a visão de conjunto do tema de pesquisa. Nosso pesquisador de hoje é Marcos Zanardini, formado em administração, mestre em administração estratégica e voluntário do IIPC. O tema da sua pesquisa é Estratégias de Autoenfrentamento dos Mecanismos de Defesa do Ego, MDE. Então, Marcos, contigo a palavra para uma introdução ao nosso assunto aqui antes do debate, né? Para que tu possa, enfim, dar uma introdução ao tema, para a gente poder debater. Ok, Gilberto. Antes de tudo, acho que bom dia a todos, né? Eu gostaria de fazer um agradecimento ao pessoal da área C, especialmente a Ana, que me fez o convite. Não só fez o convite, como me auxiliou bastante no desenvolvimento do tema, do paper, para a gente poder discutir. Foi uma grande incentivadora intrafísica para que isso estivesse ocorrendo, né? Também não podia deixar de agradecer a todo o amparo, né, que eu estou recebendo para esse momento. Então, é isso aí, gente. E gostaria até de colocar o seguinte: gostei muito da proposta do Debatologia e me sinto bastante aberto a esse debate, essa discussão, no intuito de contribuir com a minha pesquisa. Tá joia? Eu acho que assim, vale a pena começar, né, Gilberto, colocando até o porquê que eu comecei a estudar esse tema, né? Então, acho que isso foi em 2000 e vou te dizer que há quase 15 anos, acho que fica mais fácil. Eu fiz um, eu fiz o meu primeiro curso 40 manobras com o professor Mário Oliveira, né? Eu acho que eu tinha 2 ou 3 anos de voluntariado, conhecimento de conscienciologia, né? Então as coisas eram bastante novas, muita informação que vai acontecendo, né? E eu tive um fenômeno, que acho que foi o primeiro fenômeno que eu tive de clareaudiência. E nesse fenômeno eu escutei claramente uma palavra única, que foi egocídio, né? Então, a partir do momento daquele fenômeno, Minha eu caneta, busquei entender o que minha que era imagem, por egocídio, favor. fui conversar com o Mário, fui conversar com outros participantes,
e comecei a entender um pouquinho o nível de aprofundamento que eu deveria ter, né? A partir dali eu tentei não, é, inicialmente eu busquei desenvolver um verbete com o tema egocídio, e depois com a equipe de verbetografia ele virou um outro tema, tá? Que é o crescendo egocentrismo interassistencialidade, né? Então ali eu também dei uma aprofundada nos mecanismos de defesa do ego, de uma forma um pouco mais superficial, porque o tema acabou sendo bastante abrangente, né? E agora eu estou justamente no momento de buscar concluir um curso livre com a temática que é a temática do debate de hoje, né? Então, essa é a minha motivação para estar aqui e é por isso que eu estudo os mecanismos de defesa do ego. Muito bem, Marco. Obrigado. Imagina. Eu vou aproveitar e fazer a primeira pergunta, então, e te perguntar o seguinte, Marco, é possível identificar os próprios mecanismos de defesa, do nosso ego sem autopesquisa? Olha que pergunta boa. Vamos construir, tá, Gilberto? Eu acho que assim, ó, nós, enquanto pesquisadores, nós temos algumas vantagens, né? Porque a gente está participando realmente de uma elaboração do nosso ego, uma elaboração das nossas superações, né? E eu vejo que a gente tem, nós, enquanto pesquisadores, até temos essa possibilidade. Agora, para um não pesquisador da conscienciologia, eu vejo que existe um pouco mais de dificuldade, tá? Porque você precisaria de outras ferramentas que sejam um tratamento psicológico, coaching, entre outros pontos. Eu vejo, assim, até dentro do meu trabalho, o quanto as pessoas não se percebem, o quanto elas defendem o próprio ego, né? E, assim, existem algumas causas básicas que às vezes a gente tem que entender o porquê os mecanismos de defesa são acionados. E foi até por isso que eu comecei a estudá-los, né? Então, enquanto um não psicólogo, um não psiquiatra, um não psicoterapeuta, a minha resposta enquanto um estudante de quem gosta do tema, eu diria que não para essa tua pergunta. Acho que não é possível, de maneira simples, estudar os mecanismos de defesa do ego com profundidade. E me diz uma coisa, Marco, e para quem está nos assistindo agora nesse momento, Uhum. de que maneira tu acha que seria interessante dizer assim para essa pessoa como começar a se autoestudar Uhum. para tentar identificar esses mecanismos de defesa que a pessoa tem? Tá. Eu acho essa pergunta ela é muito boa, tá, Gilberto, porque ela consegue me fazer construir algumas coisas, tá? Então, acho que, vamos lá, para eu começar a identificar, e foi o que aconteceu comigo, né, porque veio aquela palavra egocídio, eu não sabia direito o que que era, né? Eu comecei a trabalhar e entender. Então, o primeiro ponto que você tem que começar a fazer é entender o que são os mecanismos de defesa do ego. E só que me aprofundando, me conhecendo e entendendo, eu acho que tem alguns pontos, desculpa, prévios ao entendimento dos mecanismos que elas acabam caindo no nosso dia a dia, sabe? E a gente precisa entender algumas coisas básicas para isso, né? Para que depois a gente, bom, primeiro entendendo os mecanismos, a gente possa trabalhar nas suas autossuperações. Então, assim, eu diria que dois conceitos básicos são bastante importantes antes de a gente começar a estudar e entender e identificar os mecanismos de defesa do ego. Primeiro, a gente tem que entender o conceito de angústia, tá? E o que que é a angústia? A angústia, assim, de uma maneira bem tranquila, até bem popular, é um sentimento, assim, que nos dá uma aflição, a gente sente uma ansiedade, às vezes até uma confusão mental, sabe? A gente fica naquela percepção de estreitamento, não consigo respirar direito, assim, e muitas vezes a gente, hoje estudando, a gente entende que se confunde até com o próprio medo da morte, né? Então, assim, a gente precisa entender que a angústia é uma coisa que nós passamos constantemente no nosso dia a dia, né? E essa angústia, ela é um estado afetivo, né? Um estado emocional, onde a gente, muitas vezes, a gente tem uma
uma dificuldade de entender, quando a gente está num estado de angústia, o que que é realmente aquela experiência. E a angústia amplia ou diminui aquela sensação real, né? E assim, a gente já está falando de mecanismo de defesa do ego, né? Sentir angústia é uma função do ego. Então, esse é o primeiro conceito. A gente entendendo de angústias, eu já posso começar a explanar o que, que são os mecanismos, né? E o outro conceito fundamental para que a gente consiga trabalhar com os mecanismos de defesa do ego é conflito, tá? E o que que é um conflito? Conflitos são todos os acontecimentos e eles podem ser internos, né? Ou externos, com outras consciências, com outras pessoas, que caracterizam um momento crítico para a gente. Então, a gente está num conflito e ele tem uma criticidade. Pode ser uma ameaça, uma oposição afetiva, é, incompatibilidade de valores, dúvidas de papéis que nós temos. E assim, existe uma divergência de ordem, seja moral, ética, social, e isso gera um conflito, né? E o conflito, ele gera uma angústia, tá? Então, se a gente está em uma situação de conflito, a angústia vem. E daí, com a angústia, eles acionam os mecanismos de defesa do ego, pela ansiedade e até mesmo pela necessidade de evitar aquela ansiedade. E daí, um outro ponto que ele é bem importante quando a gente está falando de angústia e conflito, é que todo conflito gera uma necessidade de posicionamento. Ou seja, se eu estou num conflito pessoal, interno, ou externo com outras pessoas, esse conflito ele vai exigir uma necessidade de posicionamento. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda ou fico parado. Mas são decisões que você precisa tomar, né? E nesse ajustamento a gente se defende e aí surgem os mecanismos de defesa do ego, tá? Pessoal, só para eu identificar, ficou claro os dois conceitos básicos de angústia e conflito? Sim? Sim, eu penso que Ok, sim. beleza. Agora sim, Marco, pessoal. Pois não? não, 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 por favor, continue. Te interromper. Não, imagina, Gilberto. Entendendo esses dois conceitos de angústia e conflito, daí assim, a gente precisa entender o que que são os mecanismos de defesa do ego, né? Então, assim, se eu tenho uma angústia, eu tenho uma necessidade de me posicionar, esses mecanismos, eles são estratégias de estabilização da consciência. Ou seja, eu preciso, dentro daquilo tudo que está acontecendo, entender como é que eu me situo, e eles atuam para que a gente consiga ter uma estabilização na nossa vida diária e cotidiana, tá? Já começa por aí a construção do que é um mecanismo de defesa do ego. Eu vou pegar mais uma outra parte. Então, o que que é um mecanismo? O mecanismo ele é uma combinação de peças, de elementos que fazem algo funcionar. Então, vou pegar o mecanismo, tá? E nisso a gente forma um sistema que ele responde de uma forma determinada para algumas situações. Então, é um mecanismo, uma combinação de elementos e eles vão responder a uma determinada situação, tá? E sempre que a gente é colocado numa situação de vulnerabilidade, onde a gente tem uma pressão ocorrendo dentro da gente, esses mecanismos agem e eles respondem dentro de um padrão. E isso que é o bacana. Então, ele é sempre um mecanismo combinado de peças e eles sempre tendem a ter uma resposta padrão, tá? E daí, assim, o que que eu trago já dentro disso tudo, né? Esses mecanismos, daí vem muito da psicanálise proposta por Freud e também trazida pela Ana Freud, né? Que esses mecanismos de defesas, os mecanismos de forma geral, eles se formaram na nossa infância, né? E nessa infância eles atuavam basicamente porque a gente estava buscando afeto, tá? Então, foi por aí que a coisa começou a acontecer, tá? E daí o que acontece? Hoje a nossa relação de resposta ainda está muito embasada
no que nós trouxemos na nossa formação da infância. E o bacana de entender e começar a estudar os mecanismos de defesa do ego é que assim, ó, se eles são é um mecanismo e ele sempre busca trazer respostas padrão, e eles foram feitos constituídos na nossa infância, a gente não pode ser refém de respostas padrão que trazem muitas vezes a nossa infantilidade, né? Então, esse já é um ponto que é bem interessante a gente entender, né? E assim, a partir do momento que a gente tem um nível de consciência robusta para isso, a gente consegue deixar de ser refém desses mecanismos de defesa do ego, né? Então, isso é bacana, entender que eles se formaram de lá, formaram da nossa, da nossa infância. E com isso tudo, o que que eu acho que é bem importante a gente entender também, sabe, pessoal, os mecanismos de defesa do ego, eles fazem o seguinte, eles buscam, de novo, trazer uma estabilização para a consciência. E muitas vezes o mecanismo de defesa ele é utilizado para nos desresponsabilizar de uma necessidade evolutiva, tá? Começa por aí. Eu tenho mais coisas a falar, mas já temos duas perguntas. Não sei se a gente vai já interagindo. Acho que é o bacana, né? Quem quiser, fica à vontade. Claro, Marco, obrigado. Eu, inclusive, vou fazer aqui um apelo aqui para o pessoal que podem reforçar, né, o que a gente já tinha falado no início, que o pessoal pode levantar a mão, né, como já temos ali alguns, ou podem colocar sua pergunta no chat aqui. Então, pela ordem, Ana Sena, Andréia e Isamar fazem as perguntas agora. Por favor, Ana ou Marcelo, né? Na verdade, eu vou fazer primeiro e o Marcelo também vai se inscrever para falar depois outra. É. E então, nossa, parabéns, Marco. A gente está muito feliz de ter você aqui trazendo esse tema. Ele é super importante para nós. A gente que na Aracê estuda grupo karmologia. A grupalidade, ela é um exemplo, um cenário espetacular para a gente estudar os mecanismos de defesa, né, da gente, porque é na Sim. interação que a gente vai se revelar, vai Uhum. estar se mostrando. E hoje, agora, enquanto você falava, eu tive um insight de uma analogia. Os mecanismos, eles podem funcionar como se fosse o outro lado da Lua, né? Existe um lado da Lua que a gente não consegue enxergar de onde a gente está Uhum. aqui, no planeta Terra, né? Uhum. Consciente. E aí é o inconsciente, que o Marcelo está me soprando aqui. Aham. Mas por não conseguirmos ver, como é que a gente vai estudar o nosso próprio mecanismo quando que a gente usa, como é que não é? Por isso que eu coloco esse ingrediente da grupalidade, da interação, do convívio, que é aí que o outro vai me dar uma sinalização disso. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, nesses, né, cenários aí. Tá. Ana, de novo, fantástico, eu vou construir a resposta contigo, tá? O que que é interessante de a gente entender quando a gente está falando de grupalidade, né? A gente pode trazer dois ambientes muito distintos hoje. O nosso ambiente de voluntariado, o nosso ambiente de amigos evolutivos e o nosso ambiente fora da CCCI, né? E o que acontece? Quando a gente está dentro da grupalidade, a gente tem o seguinte: hoje, enquanto eu estou trabalhando com vocês, eu entendo o seguinte: putz, vocês estão aqui, estão trabalhando, mostrando algumas coisas do meu inconsciente, ou que podem ser vindas do inconsciente de qualquer outra pessoa, e a gente está muito aberto a isso, né? Mas geralmente na Socin, não temos essa oportunidade, a coisa não acontece dessa forma, né? E geralmente o grupo Karma, quando os mecanismos de defesa do ego atuam, eles atuam sobre a prevalência de uma situação de estresse, né? E daí o que acontece? No estresse, você tem um conflito, tem uma ansiedade e o mecanismo ele atua, né? E daí o que acontece? Nessa atuação do mecanismo de defesa do ego, você vai inconscientemente se defender para se estabilizar.
né? E daí o que que eu percebo, tá? Eu percebo o seguinte: independente do ambiente que você está, se você tiver o conhecimento do que são os mecanismos de defesa do ego, quais são os principais mecanismos de defesa do ego, não importa exatamente como ele ocorre, se é A, B, C ou D, mas você já começa a ficar atento para o entendimento do seguinte: esse lado escuro da lua que você trouxe, ela acaba vindo, aparecendo, nem que seja de uma forma estressante para você, né? Então, assim, como é que você consegue lidar com isso e trazer para o consciente de uma forma onde você não seja refém daquela resposta infantil que normalmente você traria, né? Então, é, o conhecer os mecanismos de defesa do ego, pensando na grupalidade, ele vai partir de você para com o outro, evitando que você se estresse pelo conflito gerado e pela ansiedade gerada, e você vai poder contribuir muito mais para o grupo onde você esteja, independente se ele seja um grupo conscienciológico ou um grupo eventualmente de amigos, profissional ou algo do gênero. Porque você não vai precisar se mostrar para mais ou para menos, você não vai precisar se recolher, você vai conseguir mostrar o teu nível de consciencialidade sem ter que estar se defendendo para um conflito que foi gerado, nem que ele seja somente interno. Tá? Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, Ana. Sim, ajudou muito para a gente ter essa consciência dos diversos grupos que a gente interage, né? Como se Uhum. comportar. Por isso, nesse momento, a teoria é importante, né? Sim. Conhecer os mecanismos, saber que eles existem, como é que eles funcionam e qual é a essência de cada um deles. E buscar a gente fazer essa interação, percebendo daí o estresse que a gente entra e aí identificando para já ligar qual é o mecanismo, nomear qual é o que está mais predominando ali na hora e Uhum. já tentar reverter, fazer um outro comportamento, uma outra reação, Ana, né? você sabe que quando eu comecei a estudar os mecanismos de defesa do ego, eu parti justamente para esse ponto, de tentar entender o que era o que era uma repressão, o que era uma compensação, o que era qualquer que seja, sabe? E eu sempre ficava perdido com relação a isso, porque eu tentava identificar o que era o quê. Mas depois que eu tive o pulo do gato de entender que, assim, mecanismo de defesa do ego é acionado através de conflito, devido à evitação de uma ansiedade, opa, o primeiro gatilho que vem é por que que eu estou em conflito? E aí eu tento identificar o que que eu estou defendendo para depois buscar uma estratégia de autossuperação daquele conflito, sabe? Mas esse pulo do gato, para mim, ele fez a virada de chave. E não quer dizer que Ótimo. eu consiga fazer sempre, tá, gente? Porque às vezes o inconsciente fala mais alto, vem e o bichão vem, sabe, o bicho que tá lá dentro da gente, subcerebral, e quando você vê, já assim, putz, defendi, não sei o que aconteceu, o estresse me tomou e pode ser inclusive assédio, né, que pega algum ponto da gente, porque a gente não pode esquecer todo o fator multidimensional, né? Então, tem tudo isso que está dentro dessa cumbuca. Nossa, perfeito. Vai dar para explorar bem aí. Depois eu volto. O Marcelo, acho que agora na fila ali é o Marcelo, depois a André. Vai lá, Marcelo. É. Tá bom. Oi, Marco. Olá, Marcelo. Eu, você mencionou duas possíveis relações com fatores relacionados, associados com mecanismos de defesa do ego. Você, pelo que eu me lembro, você mencionou angústia, mencionou Conflito. afetividade, Uhum. conflito, aí busca de segurança e tal, né? Aí Uhum. eu queria procurar associar mais alguns fatores e aí, se você quiser, você comenta, né? Outros também, se quiserem comentar, que eu levantei dois aqui, a autenticidade e a autoimagem. Uhum. Né? Então, quer dizer, a autenticidade, evidentemente, está
relacionado com inautenticidade também, né? Que Sim. a pessoa vai tentar se defender e preservar a sua autoimagem. Então, queria que você, se você quiser, né, Sim. comentar também a situação em que, às vezes, nós convivemos há anos ou décadas com aquele grupo, ou com aquela pessoa, ou com aquelas pessoas, a, a pessoa continua usando as mesmas desculpas, mesmas justificativas, todo mundo já entendeu o que é, e ela continua insistindo em talvez querer enganar a si mesmo e querer enganar os outros, que todo mundo já está percebendo. Então, por exemplo, existe um voluntário da Conscienciologia, por exemplo, ou alguns voluntários da Conscienciologia, aí as pessoas, esses voluntários, dizem assim, da boca para fora, né? Eu me interesso muito por Conscienciologia, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu quero publicar, quero ser pesquisador, quero ser professor. Aí você vê a vida da pessoa, ela não condiz com o que ela está dizendo em termos de produções, por exemplo, né, de GESCONs e coisas desse tipo de atuação docente, atuação no voluntariado. Às vezes, aí nós conhecemos a vida dela, nós vemos que ela tem uma vida muito mais convencional do que conscienciológica. Às vezes eu fico pensando assim, quantos por cento essa pessoa está usando de Conscienciologia, ou quanto ela entendeu de Conscienciologia. Ela está usando 5%, 10%, 2% da Conscienciologia? É isso. Obrigado. Marcelo, eu vou fazer o seguinte, até antes de... Você trouxe uma pergunta bastante abrangente, e eu vou trazer um mecanismo de defesa do ego, que talvez faça um resumo do que você trouxe, tá? Existe o mecanismo da racionalização, tá? E você está falando... Vamos trazer o voluntário, né? Quase todo voluntário da Conscienciologia, ele é muito inteligente, ele tem uma um QI acima da média, tem uma possibilidade de formar raciocínio, GESCONs acima da média, tá? E assim, antes eu entendia que um dos meus principais mecanismos de defesa do ego era a racionalização. Durante muito tempo eu sei que eu racionalizei bastante, tá? E um ponto específico da racionalização é a intelectualização, tá? E daí o que acontece? Com muita teorização, com muito conhecimento, com muita especulação, sabe? A gente entende, nega um conflito, tá? E a gente, não, porque eu justifico, porque eu falo, eu faço a minha vida, isso, aquilo. Eu vivo esse momento agora, eu tô com uma neném de 1 ano em casa, e aí, às vezes eu tenho que entender o que que acontece, o quanto eu posso, o quanto eu devo me dedicar a isso, mas o quanto eu não posso deixar de lado o que acontece na minha vida. E eu posso usar facilmente essa desculpa, né, e colocar assim, não, com todas essas minhas dificuldades, eu digo o seguinte, eu não posso e eu não consigo aceitar uma mudança. Ou ao contrário, vou pegar um outro exemplo também bem próximo disso tudo, né? A gente coloca, intelectualiza, dizendo que eu tenho vários conhecimentos a respeito de certo tema de pesquisa, e eu digo, não, eu não vou mudar porque não é o meu momento. Então, a gente racionaliza muito, a gente intelectualiza muito, e a gente usa isso como uma desculpa para não mudar, tá? Então, vou trazer a racionalização como uma boa desculpa para várias desculpas como essas que você trouxe, tá? Daí eu vou fazer um outro gancho para o que você trouxe do abertismo, tá? A partir do momento, acho que você se propõe a ser uma pessoa mais aberta, você acaba tendo que entender primeiro, você vai ter que se entender, porque a partir do momento que você se mostra,
você vai ter que lidar com o seu temperamento, você vai ter que lidar com as suas mazelas, você vai ter que lidar com o outro, e muitas vezes o teu temperamento, ele é um temperamento, eu vou usar um temperamento mais colérico, onde você explode de forma rápida e você acaba usando de um tacape mais pesado sem querer, né? E por quê? Porque é o teu temperamento. E você acaba se ocultando dentro daquilo porque você está dentro até de um processo de autossuperação, né? Daquele temperamento mais fervoroso, colérico que você tem, e você se retrai, e você acaba fazendo várias defesas para, dentro da grupalidade, você não machucar o outro. E daí o que que eu vejo, sabe, Marcelo? Enquanto você começa a se compreender, se estudar, se entender dentro disso tudo, a tua porção que você começa a mostrar, ela começa a ser mais, que você já está superando várias coisas, você já começa a ser mais, mostrar um pouco mais do teu altruísmo, você começa a mostrar um pouco mais de quem você está buscando ser versus quem você é. Eu lembro do seguinte, todo o nosso trabalho dentro da conscienciologia, ele tem primeiro a gente está reciclando para poder assistir, né? E não quer dizer que a gente esteja pronto. Nossa, eu vejo assim, sim, eu sempre uso o meu laboratório para entender o seguinte, nossa, 15 anos atrás, eu não estava nem um pouco pronto para poder assistir, mas eu sabia que eu poderia assistir mais. Então, assim, o quanto eu me defendi, o quanto eu estressei, o quanto eu fui agressivo com outras pessoas e o quanto eu sou hoje ainda, sabe? E daí eu trago uma dúvida, sabe, Marcelo? Se eu for aberto o tempo inteiro e mostrar o quem eu sou realmente, sabe? Trazer tudo isso que vem, e lembrando, muito disso tudo veio da minha infância, então algumas coisas vieram, foram construídas e de certa maneira, eu luto contra elas. Eu luto buscando ser um Marco melhor, sabe? Um Marcos Zanardini melhor. Então, o quanto eu realmente consigo ser totalmente aberto, explorar quem eu quero ser versus quem eu sou realmente, sabe? Porque a gente tem o bicho homem, a gente tem o bichão, o subcérebro abdominal acontecendo ali, sabe? Então, é uma dúvida boa, sabe, Marcelo? E por isso que é importante desmistificar os mecanismos de defesa do ego. Porque, assim, eu lembro logo de começo, quando eu comecei a estudar, que era assim, era muito taxativo, isso é um mecanismo de defesa do ego. Mas hoje eu entendo a importância dele, de me dar estabilidade, de entender que nesse momento eu preciso, peraí, deixa eu dar uma segurada, porque a minha grande tendência, ou é, vamos lá, para qualquer outra pessoa diferente de mim, eu tenho a tendência a explodir, outras pessoas têm a tendência a se retrair. E a partir dessa retração, ela vai se fechar talvez numa depressão, ou não vai conseguir evoluir. Então, entendendo esse ponto, você pode conviver melhor com o grupo. Faz sentido o que eu trouxe, Marcelo? Eu não sei se eu consegui responder tudo o que você me trouxe. É por aí mesmo. Eu concordo com você. Uhum, concordo. É isso aí. Né? Legal. Muito bem, então, segundo a nossa listinha aqui, então a próxima é a Andréia Pérez. Bom dia a todos. Bom dia, Marco. Muito bom o seu tema. A Obrigado, gente André. Bom está aí dia. aprofundando. Você coloca no teu texto ali, cita, né, o Tratado 700 Experimentos, sobre o que o professor Valdo traz dos 12 mecanismos de defesa do ego. E você Uhum, cita 5 que você tem experiência sobre eles. uhum. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre a repressão. Né? Você veio já falando, mas se você pudesse aí falar um pouco mais, contar alguma casuística tua Tá para bom. exemplificar o tema, eu agradeço. Tá bom, André, tá bom. É interessante que o meu primeiro contato com os mecanismos de defesa do ego foi é, justamente assim, conversando com o pessoal, né? E falando assim, pessoal, onde é que eu encontro material sobre isso, né?
E o primeiro contato que eu tive foi com os 700 experimentos, né? Depois eu fui ampliando, fui entendendo, fui buscando até mais dados sobre o que o Freud trouxe, né? E eu busco simplificar muito isso, sabe? Andrei, até colocando para o pessoal que chegou agora, né? Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, eu não sou psicoterapeuta, então eu sou um entusiasta e um estudante dos mecanismos de defesa do ego, e até mesmo da psicologia, né? E assim, a compreensão da repressão é a seguinte, vamos lá, o que produz a repressão é a angústia, tá? Então, se você tá com algum momento de angústia, ela vai produzir uma repressão, tá? E daí o que acontece? Esse mecanismo, ele é usado para justamente evitar os desconfortos frente à nossa própria existência, frente a uma angústia que foi produzida, tá? Então, assim, o que acontece? A repressão, ela é bem representada pelo seguinte, existe uma teoria que é o barril de talaferro, tá? Que ela representa bem o que é a repressão. Mas eu traduzo isso do seguinte, alguém já ficou dentro de uma piscina segurando uma boia embaixo d'água? Isso é repressão, você está lá impedindo que aquela boia surja e suba e ela apareça. Então você está fazendo essa repressão. E quanto maior, às vezes, vamos pensar o seguinte, a gente está segurando uma boia pequenininha, mas imagina uma boia de um pneu de caminhão. Você está fazendo aquela força para não deixar aquilo submergir, né? Submergir ou vir à tona, né? E aquilo, você está o tempo inteiro segurando algo, por quê? Porque você não quer ser julgado, você não quer ser condenado, você não quer ser punido por uma exigência moral, sociocultural, ou o que quer que seja. Assim, vamos lá, a repressão, ela aparece em vários contextos, né? Ela acontece assim eu vou trazer os meus principais, assim, né? Eu reprimo a agressividade, outras pessoas que podem estar reprimindo. Vamos pensar na sociedade. A sociedade reprime muito atos sexuais fora de contexto, ou às vezes não reprimem e deveriam estar reprimindo, por isso da estabilização, né? Ciúmes, ódio. Então, é importante entender que às vezes a gente está reprimindo uma coisa que você está deixando lá embaixo, você não está deixando aquilo vir à tona, né? E algumas vezes você realmente tem que dar uma reprimida e falar assim, opa, peraí, eu vou fazer uma brincadeira. Às vezes, até do trabalho, eu tenho vontade de pegar as pessoas pelo pescoço, mas você pega e fala assim, cara, não adianta, essa pessoa não tem um nível de entendimento do ponto e fala assim, cara, peraí, vamos ser assistencial, vamos trabalhar, vamos entender. Então, você reprime aquele primeiro impulso mais colérico, mais visceral, para que você consiga trabalhar bem no grupo. Então, de novo, e isso é importante, tá, pessoal? O mecanismo de defesa do ego, ele é neutro. Ele pode estar sendo negativo, como você pode estar sendo positivo, tá? Isso é bacana de entender. E aí, sabe, eu olho bastante também e daí, assim, a gente trouxe os 700 experimentos, né? Mas eu vou trazer um ponto do autocura através da reconciliação da Malubalona, né? E daí eu já faço um link com a multidimensionalidade, né? A repressão, no meu ponto de vista, né, ela atua muito na assedialidade. E daí ela já faço até um link com o que o Marcelo trouxe, né, sobre o albertismo, né? E daí eu lembro sempre daquela frase que a Malu colocou, que é: quanto mais eu me exponho com sinceridade, mais os amparadores me preservam. E quanto mais eu tento me esconder, mais os assediadores me denunciam. Então, repressão é um ponto sério, mas a gente precisa entender o quanto eu uso ela de forma positiva para reprimir sentimentos e impulsos, e quanto eu estou escondendo coisas que às vezes são pequenas, que às vezes a gente está reprimindo, pode ser uma grande vergonha, mas a partir do momento que você expõe, o amparo atua. Obrigada, Marta, Marta. me permite entrar aí nesse ponto, porque essa da repressão é um tema muito importante para a gente aprofundar.
tem uma faceta do entendimento da repressão que ela é, vamos dizer assim, cognitiva. O que que eu quero dizer com isso? Você compreende que o outro, a ação do outro é repressora sobre você. Uhum. Mas se você perguntar lá para o outro o que ele está fazendo, ele vai dizer que ele está sendo ele autêntico, ele não está querendo reprimir você. Então, isso, dentro das relações, é um jogo muito interessante para a gente aprofundar. E para a gente ter uma estabilização, que eu digo dupla, né, das duas partes, os dois precisam estar nesse movimento de querer entender o que está acontecendo. Tem que Ana, saber também se a É. pessoa está se deixando reprimir, Pois né? Se é, ela vai se deixar reprimir também. isso, pois é. Porque olha se só que não for, não interessante. acontecer isso, o outro nem tenta. Olha só que interessante, quando a gente está falando do outro, né? O outro, e assim, até no paper que eu coloquei ali, André, eu trago dois mecanismos de defesa bastante importantes, que é o deslocamento e a projeção. Porque daí o que acontece? Às vezes o outro, ele está fazendo o seguinte, ele não necessariamente ele está reprimindo algo, mas ele está projetando ou deslocando algo que é responsabilidade dele para mim. Então daí o que acontece? Os mecanismos de defesa do ego, eles vêm assim, vamos pensar que de repente eu gerei um estresse nele, na outra parte, na outra consciência, a outra consciência projeta ou desloca, e o estresse se forma devido a uma necessidade de gerir aquele conflito. E a falta de abertismo para o entendimento do que é o real problema e o quanto a gente está buscando uma solução, seja ela uma solução para o nosso conflito na CCCI ou um conflito familiar, algo do gênero, faz com que o assédio, inclusive, tem a porta de abertura, né? Porque, assim, um defendendo de lá, o outro defendendo de cá, aí a gente não consegue sair do outro lado, né? E o abertismo com o altruísmo, tá? E assim, gente, a gente fala de altruísmo, mas o altruísmo, ele é difícil. Eu não sei se para todos ele é fácil, mas para mim é uma coisa que eu venho construindo a cada vez mais, assim, sabe? Ser mais assistencial, ser mais altruísta, e assim, isso é nosso, a gente tem isso como valor, mas geralmente não é assim. O mundo é bastante egóico, né? Então, ter essa compreensão das inter-relações na SOCIM faz com que você se fira menos, né? Você saia ferido com é, menos vezes, porque assim, a gente está entendendo que as pessoas estão se defendendo o tempo inteiro. É inconsciente isso. E eu não preciso internalizar isso, porque a partir do momento que eu compreendo, identifico, eu posso utilizar uma estratégia de autossuperação para que o grupo saia melhor, a relação das duas pessoas saia mais sadia e dentro de um processo evolutivo. Obrigada, É. Marcinho. Obrigada, Marcos. Imagina, Andréia. Isamar, por favor, sua pergunta. Bom dia, Marco. Bom dia, Isamar. Eu dei uma lida aqui no seu paper agora, né, que foi disponibilizado, e eu vi ali que você fala muito sobre angústia, como se fosse o Uhum, start do processo. uhum. Não sei se você considera isso como um único start, ou você vê que existem outros processos, outros fatores que desencadeiam esse processo, ou se você coloca sempre nesse processo da angústia. Olha, Isamar, que pergunta boa tua. E assim, por que que eu vou colocar isso, sabe? Eu coloquei isso inicialmente, né? Que antes eu tentei entender os mecanismos de defesa do ego e aquilo estava bem confuso na minha autopesquisa, e depois que eu saquei entendendo isso pela teoria, que a angústia e a necessidade de estabilização de um conflito, e daí você tem o estresse, entre outros pontos, são os principais starts para os mecanismos de defesa do ego. Mas isso a gente está falando intrafisicamente, né? Extrafisicamente, você tem outros pontos de start, que pegam através das tuas mazelas pessoais, por assim dizer. É, tem assédio que nos acompanha de forma multimilenar,
né? E esse assédio, ele vai pegar justamente aonde a gente deixa o nosso rabo aparecendo, né? Então, eu estou pegando esse ponto multidimensional, a partir do momento que eu estou reprimindo algo, é porta de entrada para assédio, então também é um outro gatilho que aciona isso. Você verificou algum outro, Isamar, além desses? Não, é porque assim, na verdade, eu tenho estudado o mecanismo de funcionamento do ego, que é uma coisa Uhum, diferente do mecanismo. Então, existem vários pontos de start que te levam a se comportar de determinada maneira, né? Te levam a uma uhum, ansiedade, a um processo de, vamos dizer assim, de posicionamento contrário, uma série de coisas. E eles têm uns momentos de start, sim, uma situação até intraconsciencial mesmo da tua própria autoconsciencialidade. Isso era uma sim, outra questão, porque o mecanismo de defesa do ego, o funcionamento do ego, ele ocorre às vezes só na intraconsciencialidade. Você nem ou você interagiu, mas não fez nenhuma resposta, e lá dentro você pensa, sim, e está sim, pensando naquilo. uhum, Então, por isso que eu fiquei, porque eu já identifiquei em mim vários mecanismos de start, vários uhum. momentos de fator que eles chamam de fator desencadeante daquele processo, né? E aí, por isso que eu fiquei assim, se você estava se referindo só a pessoa ter angústia. Eu tenho até um colega que ele acha que é o sofrimento. Ele fala assim, não, tudo que desencadeia para mim é um momento de sofrimento que eu tenho, desencadeia aquilo. Mas E por que que assim, você sofre? não estou falando de mim, estou Não, não, conversando com não, a mas pessoa que ele traz aqui. eu estou Agora colocando está assim, por dizendo, que que você porque sofre, né? tem essa questão, por que que a pessoa está sofrendo, né? Ela está sofrendo por uma necessidade do seguinte, peraí, no meu ponto de vista, isso é legal, né? E assim, sabe, Isamar, eu entendo o seguinte, às vezes eu não sou engenheiro, eu sou um cara que tem até uma formação técnica, né? Mas eu busco entender assim, ser simples em algumas coisas, eu busco ser bastante pragmático, sabe? Porque para tentar não ficar só teorizando, mas trazendo para a realidade, né? Eu vejo o seguinte, quando a pessoa está sofrendo com alguma coisa, ela tem uma percepção de realidade. E essa percepção de realidade vai trazer o seguinte, peraí, aquilo vai ser um grande estresse para mim, né? E o estresse te traz um sofrimento, te traz uma angústia. Mas quando você consegue descortinar aquilo, entendendo que aquilo não é grande coisa, o sofrimento ele é pequeno e muitas vezes ele está somente aqui dentro da tua cabeça, você consegue lidar melhor com ele. Mas ele é um fator desencadeante, sim, o sofrimento. E eu tenho dúvidas agora se o sofrimento que é gerado é por essa angústia, sabe? É, é porque é difícil determinar, por exemplo, eu acho que quando você está como vítima, o sofrimento desencadeia muito. Quando você está na posição de vítima, se você está numa posição de algoz, numa posição mais assim, não é o sofrimento que desencadeia o processo. Isso eu estou pensando, tá? Não estou te afirmando nada, não. É uma ideia que eu tenho, entendeu? Uma posição, ela quer sobrepor a outra. Quando você está na de vitimização, você está nessa posição. Mas é isso, eu vou deixar a Arid perguntar depois. Posso fazer outra pergunta, Arid, só para rapidinho? Isamar, Eu queria saber. antes de você fazer essa Tá, pergunta, eu posso esclarecer um ponto bem importante que você está colocando pode. de vítima-algoz, tá? O papel vítima-algoz, o algoz também está defendendo o ego dele. Sim. Ele também está defendendo o ego dele, e o que acontece? Dentro desse papel de defesa do ego dele, ele não quer mostrar as suas fraquezas e ele oprime a vítima. Então, assim, ambos estão defendendo. E assim como a vítima também se coloca numa posição de conforto em ser vítima. E ela se defende, ela não vai precisar gerar um conflito para sair daquela situação. A relação vítima-algoz, ela tem, assim, papéis que se intercalam de mecanismo de defesa do ego bastante grande. Quando a gente começa a entender o papel vítima-algoz dentro do pacifismologia, do antivitimização, que foram onde eu trouxe ali nas minhas referências, é bem interessante de fazer essa correlação, sabe? Eu acho que eu tenho muito a aprender ainda sobre esse papel vítima-algoz, mas isso fica bem claro para mim, sabe? Que são papéis que ambos aceitam e ambos estão defendendo.
Então, tá. Não, Desculpa interromper, Isamar, nesse assunto pode. mesmo, muito legal esse assunto da questão relação vítima-algoz e também da sua pergunta inicial, se é sempre pela angústia que starta, né, o mecanismo de defesa. Talvez o que a gente possa estar compreendendo isso, que starta, na verdade, é a reação que a gente tem diante das vidas, do que os outros fazem, do que o mundo nos apresenta, do que acontece no mundo. E a reação da gente, às vezes, é de achar que a gente está sendo contrariado, que a gente está sendo impedido, que a gente está sendo reprimido, que a gente está sendo julgado. Enfim, tem várias. A maneira como a gente vê o mundo é que é o estímulo em si, e que daí resulta na reação interna da gente nessa angústia, porque daí você entra em desequilíbrio. Poxa, mas não é isso que eu espero da vida, não é isso que eu espero dessa pessoa, não é isso que eu espero, né, dessa situação, desse contexto. Então, isso, né, é que é bacana a gente tentar explorar para entender que quando ele fala que a angústia é o start, é porque é onde chega, é onde desemboca. Sabe a foz? Todos os rios levam a uma foz que vai dar para o mar. Então, a foz é a angústia. Qualquer coisa que estímulo que aconteça com a gente e que vai contrariar ou o modo da gente pensar, ou o modo da gente sentir, ou alguma interdição no que a gente quer expressar e fazer e estar no mundo, e isso vai levar a gente a ter angústia. Vai levar. É o que eu aqui estou aqui explorando e pensando um pouco mais. É como eu penso também, Ana. Tá bom, tá bom. Eu penso diferente, mas eu respeito aí. Eu queria fazer uma outra pergunta, Marta, rapidinho. É se você coloca que esses mecanismos eles são cronificados, quer dizer, eles são sempre o mesmo que acontecem, ou podem ter momentos que você usa um mecanismo e em outra situação se dispõe de outro mecanismo. Ou se É, acha que faz parte da personalidade mesmo de não ficar cronificado. Isamar, assim, um mecanismo, ele nunca atua sozinho, tá? E o limite entre os mecanismos de defesa do ego, assim, é muito tênue, tá? Então, e um mecanismo, ele é composto por várias peças. Então, a gente nunca está atuando com somente um mecanismo, tá? E com relação à cronificação, ele, assim, para nós, eu vejo assim, hoje, enquanto pesquisadores, eu até comentei assim, antes eu entendia que o meu grande mecanismo atuante era a racionalização, tá? Porque eu racionalizava, e hoje eu já estou entendendo o seguinte, peraí, eu não preciso racionalizar tanto. Eu tenho outros mecanismos que atuam mais forte e eles aparecem. Então, com a autopesquisa, você pode retirar aquela ferida, limpar o pus, sabe? Limpar aquela crosta, e daí você vai ter que limpar outra. Eu acho que o processo evolutivo se dá assim. A Vai gente trabalha desvendando, vai justamente. trazendo novos, né? Exatamente. Daí você vai surgindo e vai tirando outras coisas que vão aparecendo. Tá bom. Obrigado, Marco. Valeu. Imagina, Isamar, espero ter contribuído assim como você contribuiu comigo, tá? Obrigado, Zamar. Agora nós temos a Arid e depois temos perguntas no chat. Oi, Marco. Oi, Muito bom Erigi. conversar com você. E dentro de tudo que você já falou, que é bem interessante, é tanta coisa para a gente avaliar e ver o quanto a gente precisa mudar. Eu fiquei aqui pensando, Marco, por que é que a pessoa quer mudar? Dentro de tudo isso, né, que a gente fez, em que momento você acha que a pessoa começa a ter essa noção de mudança, o que ela precisa mudar e que ela precisa estar aberta, que você falou do abertismo, porque tem muita gente que a gente ouve dizer, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, síndrome de Gabriela. Então, eu Aham. achei bem interessante tudo isso que você está falando, da angústia, da repressão, e aí você entrou agora na autopesquisa, multidimensionalidade, amparador, assédio. Em que ponto você acha, assim, dentro da tua pesquisa, que é aquele start que a pessoa começa a perceber, isto não está legal, assim, eu preciso mudar. Quando que a pessoa, porque
é muito a gente está falando aqui porque a gente tem conhecimento, a gente faz pesquisa, sabe que isso é importante, Uhum, que a gente veio para cá justamente para se melhorar, né? uhum, Mas, e o convívio em grupo, por isso que diz que o convívio em grupo é muito importante, porque o outro starta em você algo que te chama atenção, mas às vezes aquele startar também, você racionaliza, como você disse, não, ela está assediada, não, ela não sabe da minha vida, entende? Então, assim, em que ponto a gente tem esse abertismo e essa autoautenticidade para uhum. começar a querer se melhorar, né? Tá. David, acho quase um ano mais ou menos, sabe? Eu estava com uma pessoa no trabalho e assim, no meu trabalho atuo com mudança. Eu faço gestão da mudança. Então eu trabalho assim com processos dentro da indústria a qual eu trabalho, que deveriam estar performando X e estão, sei lá, performando um décimo do que deveriam. E geralmente você tá falando com pessoas, e são as pessoas que não estão conseguindo fazer o que precisa ser feito, né? E daí você, para fazer uma mudança, existe o conflito, né? E um dia, uma pessoa que eu gosto bastante, assim, mas a gente brigou muito, a gente brigou bastante antes de chegar a se gostar, sabe? Ele um dia me perguntou assim, Marco, como é que eu sei se eu estou indo bem ou não? E assim, eu simplesmente pensei no que estava acontecendo e a resposta que eu trago para você, Arid, é a seguinte: é pacificação íntima. A partir da pacificação íntima, você começa a entender o que está fora do prumo, tá? Então vamos lá, tem alguma coisa que está te trazendo esse desconforto? Você não está pacificado. E assim, vamos trazer para não pesquisadores, quanta gente não tá em pacificação dentro da família, dentro do trabalho, dentro do grupo de amigos, tá com um belo de um desconforto, tá andando para trás, e o que acontece? Não está pacificado. E geralmente, se você for estudar aquela pessoa, vai entender que assim, não só entendendo com a pessoa, mas assim, a chave da mudança está com ela. E se a chave da mudança está com ela, o que que ela está defendendo? O que que ela está buscando trazer como a verdade dela com relação à relação com o outro e que está fazendo com que a coisa não esteja pacificada, né? Então, esse é um bom ponto de partida. E assim, como um limite bem interessante de a gente entender, que é o que eu uso para mim, né? Puta, se eu estou em algum desconforto, onde eu não estou com paz, alguma coisa eu tenho que entender o que que eu estou fazendo de errado para ver se eu consigo trabalhar com o conflito que geralmente está envolvido alguma pessoa que está me tirando aquela pacificação íntima, sabe? E aí eu tento entender, e a partir do entendimento eu busco até usar já as próprias estratégias de autossuperação, sabe, Arid? É, vamos lá, eu normalmente, e assim, eu tenho um orgulho encalacrado dentro da minha pessoa, sabe? Eu trabalho bastante essa parte do orgulho. E daí, assim, uma das primeiras coisas que eu busco tentar entender é assim, cara, peraí, o que que eu fiz? Eu já busco olhar com gratidão e já logo no começo eu peço o seguinte, cara, eu fiz alguma coisa de errado? Se eu fiz alguma coisa errada, desculpa, deixa eu tentar entender o que aconteceu, mas eu já quero começar pedindo desculpa, para desarmar o processo e voltar a um ponto de pacificação. E essa parte é uma parte tão difícil na Socin, sabe, Arid? E você, daí até colocando o que o Isamar trouxe, né, acaba cronificando aquele imbróglio todo, sabe? Por você não lidar com esse algo que você está defendendo. Então, é um dos primeiros pontos que eu já trago assim como mecanismo para autossuperação, sabe? Conseguir chegar lá, Arid?
Sim, perfeito, muito obrigada. É isso mesmo. Eu também penso, né, Marco, o quanto é difícil a gente chegar a esse ponto que você diz da pacificação. E às vezes a gente até se habitua e cronifica o conflito e pensa que é normal, né? Pensa que é É, normal viver em conflito ao invés de procurar justamente essa pacificação. Muito é. bom. Esse mecanismo se chama reparação, né? O mecanismo de defesa ou a estratégia da reparação. Muito- Posso emendar uma coisa aí? Fiquem à É, vontade. até a gente chegar nessa reparação, que ela é até positiva, a gente fica fixado, às vezes por teimosia, querendo ter razão. Então, aí a gente se fixa ali não, eu tenho razão, o outro é que está errado, e aí essa pacificação íntima sua não gera algo positivo para estabilizar aquela relação, né? Então, isso é interessante. No fim, nesse processo todo, quem tem mais lucidez e discernimento acaba reciclando, pondo uma estratégia melhor de autossuperação dos mecanismos de defesa. Porque daí, se a pessoa está lúcida e percebendo, e ela fizer o movimento para fazer algo a melhorar aquilo, isso vai ajudar muito para ela e também para a relação em si. Então, no fim, a pergunta que fica é: se eu estou teimando no meu ponto de vista e na minha razão, isso vai demorar para chegar a desarmar o mecanismo de defesa, né? Sim. É o que Uhum. eu estou experimentando aí e vendo nas minhas coisas e também observando outras pessoas. Sim. ah, Obrigado, Ana. Marco, agora nós temos uma pergunta do chat aqui, na verdade são duas perguntas Uhum. da Ângela Zanardini. Marco, já que os mecanismos de defesa do ego são instalados na infância por busca de afeto, qual Uhum. deles você já está ressignificando e até mesmo, dentro de um contexto grupo karma familiar, perdoar por essas faltas que ficaram lá para trás? Vamos lá. Assim, quando a gente fala qual deles, né? Putz, são tantos, né? Mas o que que eu vejo, né? Eu entendo o seguinte, né? Quando a gente começa a identificar a nossa história, a gente começa a ver o seguinte: por que que algumas coisas aconteceram, né? Isso tudo faz com que venha muita coisa da infância. Esses dias, gente, eu participei de uma palestra bem interessante de um. Eu não vou fazer propaganda aqui, mas era um global que ele virou um influenciador. E é um cara bom, ele traz muita coisa bacana, assim, ele faz a gente participar, e assim foi, eu vim aqui para o Teatro Positivo, em Curitiba, é, eram mais de, acho que eram umas 3.000 pessoas, pais e mães que estavam trabalhando ali, assim, sabe? E uma das coisas que ele colocou, assim, foi o seguinte, né? Que a gente não deve passar os nossos traumas para os nossos filhos, né? Então, daí você pega assim, ó, pô, que traumas eu trouxe, né? Que eu não quero passar para frente. A gente fala só de filhos? Não, mas assim, os traumas de infância que eu trago, muitas vezes eles aparecem nos nossos conflitos de dia a dia, né? E eu entendo assim, se tem uma das coisas que eu trouxe da infância para cá hoje, que eu tenho trabalhado bastante, é o ponto de agressividade, né? Porque assim, ó, é, isso é bacana, porque é um mecanismo de defesa, né? Deixa eu pegar exatamente qual é que eu já vou falar para vocês, tá? É, o mecanismo de defesa da identificação, que é o seguinte: geralmente filhos violentos resultam de pais violentos. Por quê? Você acaba se identificando com aquela pessoa, tá? Então, quando você tem
exemplos, e eu vou trazer para a CCCI. Quando você tem exemplos como o Valdo, a gente busca se identificar com aquela consciência exemplo, e você vai agregando na sua personalidade vários itens, os quais você considera como exemplos, e você vai modificando a sua própria personalidade, o teu jeito de ser. Mas quando você vem de uma família que muitas vezes você tinha um exemplo que ele era agressivo, violento ou ausente, algo do gênero, você traz isso, você internaliza isso para a tua psique, para a sua vivência, e isso faz com que você busque, se você identificar isso como algo a ser trabalhado, querer superar isso. Então, o que eu mais trabalho, o que eu mais trabalhei até então, é entender a agressividade e os porquês de ser agressivo. E daí, nisso tudo, eu entendo o quanto eu defendo o ego por várias razões. Daí a primeira coisa que você está defendendo um ponto de vista, você não quer parecer que está errado ou algo do gênero, e você acaba sendo agressivo. E isso é uma das coisas que eu ressignifiquei. Mas às vezes, gente, acontece porque parece que é tão natural, né? É tão natural, por isso que até dentro do meu CPC, que eu ainda não tenho escrito, eu busco usar a comunicação não violenta, mas volta e meia escapa. Você tá rindo aí, Isamar? Marco, aproveitando, tem uma segunda pergunta aqui, da Ângela, que diz assim: o que que a convivência com a tua filha tem te ajudado nos entendimentos dos teus mecanismos de defesa do ego? Putz, tanta coisa, mas assim, ó, vamos lá. Acho que o primeiro ponto realmente é entender que eu não preciso replicar as histórias de passado. Acho que se tem uma coisa que é bela nas nossas autopesquisas, é entender desde o seguinte, né, gente? Puta, a gente tem um temperamento arraigado que ele vem de vidas passadas, e ele não precisa ser replicado, né? É, algumas coisas que a gente adquiriu aqui, porque a mesologia ela é muito forte, né? Então, a cidade, a família, a cultura, ela te moldam, ela te forma. Então, dentro de casa, hoje, realmente, assim, eu busco ser muito amoroso, sabe? Então, é uma coisa que eu vejo, assim, hoje com a minha neném, assim, eu até brinco com a minha esposa, né? Eu falo assim, a Serena, né, que é o nome da nossa filha, ela não conhece nada que não seja amor até hoje. Muito bom, Marco. Agora nós temos mais uma pergunta da Andrea. Voltei aqui. Marcos, você fala lá também no teu texto sobre a compreensão dos mecanismos de defesa do ego e a manutenção da saúde mental. Eu penso Uhum. que hoje na sociedade é um item assim que a gente precisa estar atento, né, com a gente mesmo e com as pessoas com quem a gente se relaciona. Eu trago isso porque eu sou professora de ensino fundamental 1, então trabalho aí com crianças aí de 5 a 9 anos, e a gente vê muito presente hoje essa questão da falta de saúde mental já nessa pouca idade, Sim, muito de um contexto aí, né, que startou de um pós-Covid. Como que sim. você vê que a gente pode olhar, nos qualificarmos e ajudar o grupo com quem a gente se relaciona? Andréa, eu diria o seguinte, acho que assim, ó, quando a gente está falando do grupo, disso tudo, acho que a primeira coisa a entender é que existe uma patologia, tá? Existe uma patologia. Hoje, a gente, enquanto pesquisadores, a gente está olhando para a patologia do mecanismo de defesa do ego, e está tentando ressignificar e entender as nossas necessidades de estabilização, emocional, né, enquanto consciência, né? E a gente está ressignificando isso, tá? É, daí eu
trago uma outra coisa. Vamos pensar que a gente está falando nesse contato, nesse entendimento com o outro. Se você olhar até uma forma mais altruísta, você vai entender que às vezes aquela pessoa ela está se defendendo para que ela não se destrua emocionalmente, né? Então, às vezes ela acaba mentindo para ela mesma ou nem entendendo que ela está mentindo para ela mesma, porque ela é a estrutura que ela tem, sabe? Então, a manutenção da estrutura daquela consciência se dá através de toda essa formação que ela teve, sabe? Então, quando a gente entende que esse recurso é o mais primitivo dos recursos, porque veio lá de trás e está deixando ela, mesmo que de uma forma patológica, ela se sente íntegra e integrada ao problema. E muitas vezes quando ela está defendendo tudo aquilo, ela tem uma causa, ela briga, ela é visceral. Eu fico pensando assim, enquanto professora, né, André, eu já fui professor também de faculdade, né, e eu vejo assim que você vê aquela pessoa brigando por aquilo tudo, porque é o mundo dela, é o que ela tem. E eu não tinha essa visão quando eu era professor, tá, André? Eu hoje olhando, eu olho as pessoas as quais eu trabalho, ela defende aquele mundo como um todo, e eu tento olhar de uma forma assim, bem, até compaixão, e falo assim, puta, ela não sabe mais que aquilo. Então eu busco olhar para ela assim, cara, eu preciso ampliar o campo de visão daquela pessoa para que ela amplie e entenda de uma forma maior o problema, mas só que, de novo, existe o limite da assistência, existe o limite do assistido, e às vezes o assistido não quer. E aí o que que você faz? Você tem que abrir mão. E daí, nesse momento, eu tento, tá, fazer o seguinte, sabe, André? Não sair tão sujo desse processo. Tá? Porque o que acontece? Você quer ser altruísta, você quer ajudar, e muitas vezes você precisa resolver um problema, enquanto uma relação professor-aluno, professor-pai, só que você não vai conseguir porque você não tem abertura para isso. E como é que você lida? Bom, nesse exato momento eu preciso me conservar íntegro para que a gente consiga auxiliar o resto do grupo, porque ali talvez não vá tão para frente. Faz sentido, André? Sim, faz sentido, é isso mesmo. Tem Queria coisas. contribuir com mais alguma coisa? Não, eu penso que tem coisas que a gente consegue ajudar e tem coisas que não, né? Então, você estar atento ao seu processo e talvez o teu exemplarismo contribui mais do que outra intervenção. Sim, sim. Isso mesmo, André, isso mesmo. Tem vezes que contribui, tem vezes que não. Agora, o que existe é também que tem que se lembrar que essa é a fase mais propícia para falar alguma coisa, porque quando a pessoa, quando já deixa de ser criança, é adulto, todos nós sabemos que fica muito difícil, porque aí aquela personalidade já está consolidada, enquanto a criança ela está formando ainda o que ela vai ser psicologicamente. Então, é uma fase muito mais propícia. Uhum. Muito bem, obrigado, André, obrigado, Marcelo. Agora nós temos a pergunta do Marcos e depois da Márcia. Marcos, por favor, sua pergunta. Bom dia, Marco, tudo bem? Bom dia, Marcão. Esse assunto bem legal, bem interessante, e me chamou a atenção a questão que você colocou que mecanismos de defesa do ego são ali desenvolvidos na infância por busca de afeto e tal. É uma construção ali de Freud, da Ana Freud, e eu penso o quanto talvez essa visão seja também com base na ciência convencional, né? O quanto a mais a gente consegue agregar dentro do paradigma consciencial, certamente você já pensou e refletiu sobre isso. E eu lembrei de um verbete que eu escrevi alguns anos atrás com o tema choque consciencial da Uhum, Ressoma. uhum, E eu coloquei vários dos efeitos que a consciência ela sofre com a intrafisicalização,
num corpo físico, né? Uhum. E eu fui lá procurar alguns dos efeitos que eu tinha colocado, o efeito casulo, né? Pessoa se fecha, efeito intrafisicalização do pensamento, efeito do porão consciencial, síndrome do estrangeiro, uma série de Uhum. coisas. E eu fiquei pensando, poxa, mecanismo de defesa do ego me parece algo que pode vir, né, em decorrência da intrafisicalização da consciência, não propriamente de forma patológica, como você mencionou, né? Uhum. Ele pode ser algo positivo, seria algo mais neutro, talvez um instrumento da evolução, né, para Uhum. equilíbrio da consciência. Eu queria que você comentasse alguma coisa em relação a isso, de nós podermos trazer isso de outras vidas e esse processo da ressoma acabar exteriorizando, né, esse mecanismo automático necessário, né, para a gente conviver em grupo, né? Sim, não, Marcos, faz todo sentido, tá? Assim, eu me preocupo, eu já estudei, já entendi também uma série de pontos, e assim, quanto mais eu trabalho, mais eu vejo que a gente realmente precisa estudar a nossa serialidade, né? E o que acontece? Muito do que acontece, eu vou trazer de novo a minha casuística, tá, Marcos e pessoal? Vamos lá, eu tenho algumas hipóteses de retrovidas, né? Eu tenho hipótese de vidas na França, tá? Onde em 2 vidas eu fui espadachim, tá? Então, a partir dessas hipóteses, eu olho o seguinte: naquela época você era ofendido, você era desafiado, você sacava a tua espada e você partia para a briga, senão você espetava alguém e matava alguém. Hoje, qual é a espada que a gente tem? A língua. A língua fere, né? Então, a partir daí, você já começa a desferir espadadas em um monte de gente. Isso vem de retrovidas. É, isso está arraigado no temperamento? Eu acredito que está arraigado no temperamento. O estudo do temperamento também se faz necessário. E o que acontece? Vamos pensar no nosso desenvolvimento enquanto você estava falando de porão consciencial, efeito casulo, outros pontos aí. Se a gente não tiver uma orientação, né, a própria personalidade da consciência em desenvolvimento, ela vem da nossa. Ela está arraigada, né? Então, assim, a gente é consciência há muito mais tempo do que essa vida atual, né? Então, a gente vai trazendo pontos que realmente acabam não sendo somente intrafísicos, elas vêm da nossa para-história, da nossa para-genética, né? E está arraigada no temperamento. E até coloco o seguinte, Marcos, eu tenho 2 temas de pesquisa. O segundo é o temperamento, tá? Porque não tem como não estudar temperamento se a gente está estudando mecanismos de defesa do ego, porque muito advém do temperamento que vem de longa data, né? Vem de outras vidas. Tá? Então você está coberto em razão do que você está falando. Então, Marco, obrigado aí. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, Marcos. Então, agora nós vamos para a pergunta da Márcia Madurelli. Oi, Marco. A minha pergunta é assim: muitas vezes eu nem cheguei no conflito, foi um incômodo gerado que Uhum. já aciona o meu mecanismo de defesa. Uhum. Então, eu queria que tu dissesse para nós Ah, algumas técnicas que tu usa para essa uhum. autossuperação, entendeu? Tá. O que que a gente É, pode fazer para superar e para não reagir de forma errada ou usar esse mecanismo já de forma assistencial? tá. Márcia, eu queria trazer primeiro uma reflexão. O conflito já ocorreu. Mesmo que de uma forma muito pequena, você vai ter que fazer uma opção entre A, B, C, o que está acontecendo, sabe? Às vezes a gente acha que o conflito não se instalou,
mas a partir do momento que você já tem que tomar uma decisão que tire você de uma zona de conforto, existe um conflito. Isso é o que eu tenho entendido até então, sabe? E ter esse entendimento dos conflitos está fazendo uma grande diferença, é, nas estratégias de autossuperação. Não sei se primeiro faz sentido isso que eu falei para ti ou não? É que você colocou assim, às vezes o conflito nem se instalou, né? Eu não briguei com o outro, foi dessa forma que eu quis Ah, me certo. expressar. Eu ainda não, por exemplo, não briguei contigo ainda, só Aham, tá mental, pensênico, entendeu? aham, sim, sim, Já sim, me sim. incomodei com alguma fala, Aham, mas não briguei com a pessoa por causa da fala, mas sim, internamente já está gerando um monte de reflexões. sim, E ali já dá para pegar a ponta do iceberg e pesquisar por ali. sim. Bom, vamos lá. Eu acho que assim, realmente o início está na identificação, é, do gatilho, do fato gerador, né? A partir do momento que você percebe que tem um movimento contrário, inverso ao caminho da maturidade, então já tem uma atividade defensiva acontecendo, tá? Então, se você identificou que alguma coisa está saindo, e geralmente o que acontece, a partir do momento que algo sai, alguma atividade regressiva ocorre, tá? E o que que é essa atividade regressiva, né? Eu até coloquei ali, às vezes você fica irritadinho, você fica brabinho, nem que seja aqui, assim, você não foi para o conflito com o outro, mas você já fica ali assim, o que está acontecendo, sabe? Eu não sei se é para todo mundo, né? Às vezes a gente tem a própria vivência da autoconsciencialidade, né? Mas é como eu percebo comigo. A partir do momento que eu estou deixando de ser maduro, alguma coisa está trazendo para uma atividade defensiva regressiva, eu já começo a ficar atento, né? Esse é um primeiro ponto que eu acho que é bastante importante. Outro ponto legal também, isso é bacana, e eu vou ampliar bastante, tá, gente? Porque assim, ó, as simbologias, elas são importantes. Quando você vai lá, desconta na comida, tá? Você desconta na bebida, você fuma, usa drogas, sexo, promiscuidade, alguma coisa é um símbolo de um mecanismo de defesa do ego, tá? Hoje eu vejo assim, ó, eu já deixei de beber há mais de 12 anos, já parei de contar, tá, gente? Mas deve fazer perto aí de uns 14 anos, 15 anos que eu não bebo, tá? E assim, é muito comum você ver pessoas que assim, nossa, eu preciso sair para dar uma desbaratinada, o cara vai lá, desconta no álcool, desconta na comida, ou acaba indo para promiscuidade, isso já te sinaliza alguma coisa que algum mecanismo de defesa do ego pode estar atuando. Então, identificar esses símbolos já é um grande caminho, tá? Outro ponto também que é bastante importante é entender como nós trabalhamos, qual a forma que a gente trabalha, tá? E um ponto-chave que eu uso, identifico, é identificar frustrações. Puta, se eu estou me frustrando com algo, sabe, alguma coisa está acontecendo. E normalmente o que acontece? Quando a gente tem uma frustração, né, a gente tende, tá, a gente tende a buscar uma segurança, é, de uma vivência passada, de um momento que nos dava maior segurança, e aí a gente acaba se defendendo, tá? Então, identificar como a gente, qual que é o nosso jeitão de trabalhar, ele é importante, tá? Porque se daí o que acontece? Aí a gente busca se defender e algumas fugas ocorrem.
Pode ocorrer, como eu coloquei, para os símbolos de comer, beber, fumar, entre outras coisas. Hoje, eu volto e meia desconto na comida. Então, puta, eu tô com alguma frustração, vou lá e como. E daí o que acontece? Eu falo assim, mas pô, o que está acontecendo? O que que me tirou do prumo? O que que eu não estou pacificado? E aí você começa a buscar, a partir da tua forma de trabalhar, identificando o que pode ter te tirado desse momento de equilíbrio que você tem, né? É, e a partir dessa forma de trabalhar, eu busco entender o seguinte: eu tenho que fortalecer meu ego. Como que eu fortaleço o meu ego? Ah, gente, tem ferramentas diversas, tratamento psicoterapêutico, consciencioterapia, o fortalecimento da autoestima, entender como que eu lido com a minha ansiedade. De novo, daí assim, vou trazer para um mecanismo de defesa do ego, tá? Que é uma estratégia de autossuperação. Se eu estou ansioso, em vez de eu comer, o que eu vou fazer? Eu vou fazer exercício, né? Então, é melhor eu fazer exercício do que comer, porque daí você vai entendendo e vai lidando o como trabalhar. Eu vou nadar, eu vou caminhar, eu vou para musculação, porque tudo isso te volta ao centro, porque muitas vezes, você sai do teu centro, sai do teu jeitão normal de trabalho, tá? Acho que é isso. Não sei se eu consegui responder. Sim, respondeu sim. Inclusive, a gente evita ficar doente, né? Então, Márcia, Entendendo todo esse mecanismo, vai ajudando a não adoecer. Quando a gente começa a entender isso, hoje eu estou num ponto de entender o seguinte: por que que eu tenho somatizado algumas coisas? Uhum, uhum, Sabe? E eu não tenho dado tanta atenção a essa pesquisa ainda, porque eu não cheguei lá. Não cheguei lá. Por uhum, que que a gente somatiza certas dores? uhum. Né? Então, eu vou chegar lá no seu devido momento. Eu acho que eu ainda preciso trabalhar algumas outras coisas, mas também é, a, existe a somatização e o corpo sente, então, e você Uhum. adoece, Sim, né? com certeza. Obrigada, Marco. Imagina, Márcia, obrigado pela pergunta. Obrigada, Márcia. Marco, nós estamos chegando ao fim aqui do nosso Olha, evento, né? já? Já, né? Eu quase estou ouvindo as palmas aqui, né? Porque estava realmente muito interessante. Gostaria de te agradecer mais uma vez, em nome da equipe aqui do Debatologia Online, né? E te dar alguns minutinhos aí, então, para tuas considerações finais. Gilberto, assim, eu acho que, de forma bem simplista, tá? Eu acho que realmente a gente estudar os mecanismos de defesa do ego fazem com que a gente consiga evoluir mais rápido. Traz com que a gente consiga ter um maior estado de pacificação íntima, a gente consegue ser mais altruísta, e mesmo que muitas vezes não seja natural, a gente consegue ser mais assistencial, porque eu estou deixando de me defender, eu posso ser mais autêntico, é, e no final das contas, nem que seja de forma egóica, a tua vida fica melhor a partir do momento que você se entende. Porque sim, às vezes a gente pode só querer melhorar, entende? Eu, quando cheguei na Conscienciologia, eu só queria ficar melhor comigo mesmo, porque eu tava me sentindo mal. Então, se eu tava me sentindo mal, deixa eu buscar um pouco de tranquilidade para mim mesmo. E depois você percebe que é o seguinte, então tá, agora eu já ganhei bastante, agora tá na hora de retribuir. Então, vale a pena, sabe? Eu acho que é um tema bastante importante. Eu acho que o foco tá nessa autopesquisa e entender o que te gera conflito, o que te gera angústia, e depois entender que você pode realmente trabalhar esses mecanismos, já é um grande começo. Acho que de consideração final, essa seria a principal, Gilberto. Sem dúvida, né, Marco? Autoevolução sempre, né? E para isso, autocompreensão, né? De tudo, inclusive dos mecanismos de defesa do ego. Legal. Então, mais uma vez, obrigado. Eu só vou pedir
que o pessoal permaneça aqui, que tem alguns recadinhos. Vai começar aqui pelas pontuações. Nós tivemos hoje, então, 25 participantes e 25 perguntas, né? Gostaríamos também de convidar a todos a participar do passeio bioenergético no Campus Aracê, no próximo dia 10 de agosto, tá? E antes disso, no dia 4 de agosto, o nosso próximo Debatologia Online será com o pesquisador Fabrício Mussi, né? Mais informações vocês podem obter através do nosso site lá, www.arac.org, né? Ou nas nossas redes sociais aí, estamos no Instagram e no Facebook, Associação Arac, né? Posso fazer uma divulgação também rápida, Gilberto? Claro, fique à vontade. Gostaria de convidar os participantes eventualmente, caso queiram, participar do ECP2 que vai ocorrer em Curitiba, tá? No dia 22 a 24 de novembro, tá? O EPCON será o professor Pedro Fernandes, tá? E se realizará no Hotel National Inn Santa Felicidade. Então, tem bastante tempo para pensar. Fica o convite a todos. Claro, muito bem. Então, eu quero aproveitar para reforçar aqui a todos os pesquisadores que tenham contato, né, com esse vídeo, que estejam participando agora, neste momento, né, a apresentarem suas pesquisas pessoais aqui no Debatologia. É só entrar em contato com a equipe aqui, né? E a todos os participantes que se sentirem à vontade aí para habilitar os seus vídeos para a gente fazer uma foto virtual aqui através do print screen aqui, né, do Zoom. Então, todos que se sentirem à vontade podem abrir aí, e aí alguém da nossa equipe aí vai fazer a foto, tá? Posso fazer, mas lembrando que a Andréa tem um recadinho ainda para nós. Ah, é verdade. Andréa, por favor. Bom dia a todos de novo. Quero convidá-los para o primeiro Congresso Internacional de Conscienciologia com a temática Cosmovisão da Cientificidade Conscienciológica. O congresso terá a sua abertura oficial no dia 25/7, né? Acontecerá em Foz do Iguaçu. Então, quem ainda não se inscreveu e terá essa disponibilidade de estar vindo presente aqui, né, pode se inscrever. E também teremos a versão no online. Então, quem quiser mais informações, pode acessar congressodeconscienciologia.org ou pelo WhatsApp 45 99104 7905. Não perca essa oportunidade de reencontro aí com os amigos intermissivos. Agora sim, vamos à foto. Vamos à foto, então. Quem quiser abrir a câmera para participar aí da foto vai ser ótimo. Então, é isso aí. Estou tirando aqui. Pronto. Pronto, então, mais uma vez Tudo agradecer bem. a todos pela presença aqui neste Debatologia Online e até o mês que vem, então. Um abraço. Tchau, Até o tchau, mês que Marcos. vem. Obrigado aí pela. Até. Obrigado a todos, Parabéns, pessoal. Marcos.